Olá, pessoal, boa tarde. A partir de agora, a gente dá início à última sequência de aulas, à última sequência de gravações, a que diz respeito à nossa quarta e última unidade da disciplina de Direito Previdenciário. Nós estamos nos aproximando do encerramento, do desfecho, e nesta última unidade, a gente vai priorizar os aspectos, ainda que os aspectos elementares, mas os aspectos relacionados à prática previdenciária. Eu quero que vocês, a partir do arsenal de informações captadas nas unidades 1, 2 e 3, quero que vocês percebam como tudo isso vem à tona no cotidiano, na prática, no contencioso, enfim, na vida profissional dos operadores do direito previdenciário. Sendo assim, qual vai ser a nossa estratégia de análise? Tem um monte de carro buzinando, não sei se vocês estão ouvindo. Resolveram buzinar logo que eu comecei a gravação, mas tudo bem, acontece. Qual vai ser a nossa estratégia? Nossa estratégia vai ser iniciar o percurso analisando os aspectos procedimentais relacionados à cobrança, à arrecadação das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Então, a gente vai falar do respectivo processo administrativo fiscal, tributário. Depois disso, a gente vai falar um bocado do processo administrativo previdenciário, especificamente da sequência de atos que gira em torno da análise, da apreciação e da concessão de benefícios previdenciários no âmbito do INSS. E, por fim, a gente vai falar um bocado de questões a respeito do contencioso judicial, da arena forense, de onde, em uma grande, numa expressiva porção dos casos, a gente encontra a solução para os conflitos, os dilemas, as divergências. Quase sempre elas desaguam no âmbito do poder judiciário, e aí o advogado tem um papel importante, os outros operadores do direito têm também, os defensores públicos, procuradores, membros do MP, magistrados, mas enfim, há muito a ser dito nesta quarta unidade. Sendo assim, vamos parar de embromação e vamos iniciar nossa viagem, nossa jornada pela prática previdenciária, iniciando, deflagrando esse processo, adotando como parâmetro, como mote inicial, o processo administrativo fiscal. Repito, o que a gente está interessado aqui? Em rever e enfatizando aspectos práticos, como se dá a captura, a captação, a coleta, a arrecadação dos recursos relacionados ao custeio da Seguridade Social, especificamente das contribuições sociais. Igor, mas a gente estudou isso, né, a fundo na unidade 3. A gente, na terceira unidade, teve como foco esse repertório de contribuições sociais. Sim, estamos de acordo. E a gente só vai fazer algo mais, dar um passo a mais, subir um lance de escada, digamos assim, para ver como é que se dá o processamento administrativo dessas cobranças, ainda que muito superficialmente. Eu acho importante a gente sedimentar essas ideias. Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social fazem parte do acervo de competências tributárias inerentes à União. É da União a competência para instituir e, portanto, para exercer as competências tributárias daí resultantes, as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Isso está expresso no artigo 149 da Constituição Federal. A gente pode ressalvar, quando muito,
a competência dos outros entes da federação para a instituição das contribuições destinadas ao custeio dos seus regimes próprios de previdência social, relacionados, evidentemente, aos seus servidores públicos integrantes do seu quadro de funcionários, desde que servidores esses ocupantes de cargos efetivos ou vitalícios. Mas, pensando assim, numa visão macroscópica, pensando no regime geral, pensando, portanto, numa regra geral, esta competência para a arrecadação, essa competência para a competência tributária, para a gente generalizar, nessa esfera pertine à União. Se a Constituição atribui esta competência tributária à União, a gente tem alguns reflexos, algumas consequências práticas. Primeira, só a União pode legislar sobre a instituição e, portanto, e por consequência, sobre a modificação das regras jurídicas, das normas jurídicas que regulem essas contribuições para o custeio da Seguridade Social. Isso pode ser feito, a gente já viu na unidade 3, por legislação ordinária, né? Basta legislação ordinária para esse escopo, salvo no que diga respeito à criação de contribuições sociais não previstas no texto constitucional. Se for para regular contribuições sociais que a Constituição já previu, ok, lei ordinária é suficiente. Se for para instituir novas contribuições sociais não previstas originalmente no texto constitucional, a União deve se valer de uma forma legislativa qualificada, de um veículo legislativo com uma exigência de quórum qualificado, qual seja a lei complementar. Pois bem, visitando aqui o Código Tributário Nacional, a gente vê que, sendo a competência tributária inerente à União, a União tem competência legislativa. Isso está no artigo 6º. E no artigo 7º? Bom, se a competência tributária pertence à União, dela decorre, em caráter indelegável, as funções de arrecadação e fiscalização desses tributos. Ou seja, a União é responsável juridicamente pelas tarefas, pelas atribuições, pelas competências administrativas de arrecadação, ou seja, de coleta, de recebimento, de obtenção, de captação dos recursos relacionados a essa tributação e também pela competência relacionada à fiscalização, à vigilância, à checagem, ao controle e, lembrando de um conceito bonito de direito administrativo, ao exercício das medidas relacionadas ao poder de polícia, destinados ao fiel cumprimento da legislação tributária. Então, pertence à União esse leque de competências em caráter indelegável. Uma observação aqui. Embora sejam indelegáveis as funções de arrecadar e fiscalizar, existe uma delegação legal porque prevista em lei, da competência para o exercício de cobrança na via judicial, especificamente junto à Justiça do Trabalho. Essa delegação é feita tendo como órgão competente originário a Procuradoria da Fazenda Nacional e como órgão delegatário a Procuradoria-Geral Federal, órgão que eu integro no exercício do cargo público que eu ocupo. Então, a gente, no campo da cobrança judicial, então é uma observação que eu faria aqui, existe essa delegação legal. Ela já teve, já foi fruto, já foi objeto
de disposição legal nesse sentido. No campo estritamente administrativo de arrecadação e fiscalização, é bom que se cumpra o artigo 7º do Código Tributário para que se repute esse leque de competências, arrecadatórias e fiscalizatórias, como indelegáveis no âmbito da União. E quem na União exerce essas competências? Que órgãos federais? Que instituições federais? A resposta está no artigo 2º da Lei 11.457, que é confirmada, o que é designada, que alcunhada também, Lei da Superreceita. Já dei a dica, já dei a cola do que vem em seguida. A que órgão foi imputada essa competência? A Receita Federal. A boa e velha Receita Federal, ora chamada de Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão vinculado atualmente ao Ministério da Economia, no âmbito das pastas de governo da União. Então, está lá dito no artigo 2º que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades, ou seja, as competências relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do artigo 11 da Lei 8.212, são as boas e velhas contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Tá? Pois bem, dito isso, vamos avançar para ver como é que é organizado o fluxo procedimental dessas tarefas de arrecadação e cobrança. Pois bem, em geral, eu posso falar que, em regra geral, o lançamento das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social ocorre por homologação. Como é que funciona esse lançamento por homologação? O sujeito passivo apura um valor, promove o pagamento do montante devido, estando sujeito esse pagamento a uma hipótese resolutiva para que se cheque a sua validade. Então, o sujeito passivo, constatando a ocorrência do fato gerador, promove a apuração do montante devido, ele calcula um montante devido, paga, recolhe o valor devido a título de contribuição social e aguarda o pronunciamento, a chancela, o aval, digamos assim, o nome técnico, a homologação oficial do pagamento espontâneo realizado. Então, essa mecânica ou essa dinâmica corresponde à dinâmica do lançamento tributário por homologação, previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Então, na vida prática, como é que vai funcionar? A empresa é o sujeito passivo, né, da contribuição previdenciária patronal. Então, ao final das competências, ao final dos meses, quando ela planilha lá a sua folha de pagamento, os seus haveres salariais devidos aos seus funcionários, ocorrido o fato gerador, portanto, ela apura o valor devido a título de contribuição previdenciária patronal. Liquida esse valor, né, torna esse valor um valor líquido, quantificado, promove o pagamento desse montante que ela entende devido e aguarda a homologação pela Receita Federal. O encaminhamento, a remessa dessas informações, a remessa desses dados relacionados ao pagamento, vinha sendo feito e ainda é feito tradicionalmente pela GFIP, pela Guia de FGTS Informações Previdenciárias, sem prejuízo das informações anuais da RAIS, Relatório Anual de Informações Sociais. Só que essa GFIP, essa guia, está sendo progressivamente substituída, subrogada, pela escrituração eletrônica do e-social, que
começou mais ou menos em 2014, 2015, ela foi setorizada, né? Ela foi fatiada, determinados grupos econômicos, grupos empresariais têm prazos diferentes para a inclusão, o manejo obrigatório do e-social. Esses prazos vêm sendo seguidamente retardados, adiados, prorrogados, enfim. Me parece que a gente está ainda na terceira etapa, ou no terceiro grupo, se eu não estou enganado. No total de 4 grupos, se eu não estou enganado, tá? Mas é um processo que ainda não está consolidado. Isso que importa por enquanto. É um processo que está em curso de transição da GFIP para o e-social, que é um sistema, repito, de escrituração eletrônica muito mais amigável e tende a ser um bocado mais seguro. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui, resumidamente, o processo administrativo fiscal? Bom, sem prejuízo de medidas anteriores ao lançamento, a regra é o lançamento por homologação, como eu disse. Não havendo o recolhimento espontâneo ou o recolhimento escorreito, perfeito, regular, no montante correto das contribuições sociais devidas pelo sujeito passivo, 2 hipóteses se abrem. A notificação de lançamento e a emissão de auto de infração. Qual é a diferença de notificação de lançamento de débito fiscal para o auto de infração? É só a origem, a fonte, ou de onde veio cada uma desses atos administrativos. O auto de infração decorre de uma diligência fiscalizatória, né? Uma visita do auditor fiscal a uma empresa, uma apuração, um processo administrativo fiscalizatório em geral, dele resulta uma possível expedição de auto de infração, pelo qual o agente público competente, presumidamente aqui o auditor fiscal da Receita Federal, pune, exerce o poder de polícia sancionatório contra o sujeito passivo que não tenha cumprido de maneira correta as suas obrigações fiscais. Ao passo que na notificação de lançamento, a gente tem uma atuação também ex officio no âmbito da administração pública, mas que não seja necessariamente resultante de uma diligência fiscalizatória. Então, é uma diferença sutil, mas é uma diferença técnica que distingue esses 2 atos administrativos, mas ambos têm o mesmo escopo de tornar explícita a manifestação de vontade da administração pública por meio de um ato administrativo, sinalizando que há uma dívida, que há uma obrigação tributária não adimplida espontaneamente pelo devedor, pelo sujeito passivo desta obrigação. E aí, como manda o direito administrativo, taca-lhe ampla defesa, taca-lhe contraditório, taca-lhe devido processo legal, boa-fé e todos aqueles princípios de direito administrativo, publicidade, moralidade, legalidade, impessoalidade, enfim, aí é muito direito administrativo, a gente está saindo do previdenciário. O que me interessa é que abre-se uma oportunidade para o sujeito passivo, uma vez notificado, apresentar a sua versão, sua impugnação, apresentar o seu esperneio, a sua discordância. E aí é importante a gente lembrar que existe uma súmula vinculante no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, é a súmula vinculante 21. Sei lá se não estou errando esse número, mas o que importa, o que diz essa súmula vinculante? Que não é devido, ou não é possível, não é viável, não é correta a exigência de depósito prévio para essa espécie de impugnação na via administrativa. Ou seja, a Receita Federal não pode exigir do sujeito passivo um depósito prévio, ainda que parcial, do montante devido para aceitar ou para receber, para processar uma impugnação ou recurso administrativo. Então, o processamento da impugnação ou do recurso administrativo não pode ser atrelado a uma exigência de depósito prévio. Isso a súmula vinculante repele. Tá bom. Aí o sujeito passivo promove a impugnação, apresenta lá as suas razões,
e se inicia uma análise administrativa que, na primeira instância administrativa, ocorre no âmbito das delegacias da Receita Federal, que são regionalizadas aí Brasil afora. Não concordando com essa apreciação no âmbito da Delegacia da Receita Federal, abre-se uma janela de oportunidade para interposição de recurso. E esse recurso vai ser apreciado por uma Câmara ou por um órgão colegiado, uma espécie de segunda instância administrativa, que é o CARF. A sigla CARF é a designativa dessa segunda instância, dessa instância recursal, onde haverá o julgamento desse recurso administrativo contra a decisão proferida no âmbito da Delegacia da Receita Federal. E aí ainda existe uma nova, uma instância superior, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual se pode remeter, em última instância administrativa, uma possível impugnação ou recurso, ou ainda o pedido de reconsideração, como está aqui no nosso mapinha, nosso organograma, não, nosso fluxograma. Ah, mas Igor, o contribuinte, lá, o sujeito passivo, não concorda com a decisão definitiva proferida na esfera administrativa. Via judicial, não tem jeito. A ele caberá a impetração de mandado de segurança, observando o prazo lá da Lei 2016. A ele caberá ação anulatória de débito fiscal, rito ordinário. A ele caberá o manejo da demanda judicial mais adequada para a tutela dos seus interesses subjetivos. E aí você vai judicializar a matéria, e aí a transição já é do direito previdenciário para o processo civil, sem prejuízo dessa dívida fiscal ter também as suas consequências na esfera penal. Crime de sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, estelionato previdenciário, enfim, tem N tipos penais que podem ser eventualmente deflagrados dessa dívida, desse descumprimento de obrigação fiscal. Tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo a gente começa já a falar do processo administrativo previdenciário. Até breve, pessoal.